Bem-vindos, pessoal! Estamos aqui para uma super aula divertida de integrais duplas. Iremos falar hoje sobre os seguintes assuntos: integrais duplas com soma de rima, teorema de Fubini 1, teorema de Fubini 2. Antes de começar, precisamos lembrar o que é uma integral definida. Integral definida é quando possuímos uma função contínua com os limites de integração. Mas o que é limite de integração? Limite de integração é o intervalo AB que a função irá se integrar. Para que usamos integral definida e integral dupla? Usamos integral definida para achar a área da função. Já a integral dupla, uma extensão natural do conceito de integral definida. Usamos para achar o volume. Para achar uma integral dupla, pode-se usar uma forma fácil, em que você deve usar os limites de integração. Exemplo, como x variando de A até B e y variando de C até D. Em seguida, monta-se o gráfico. Como muitas das vezes, a figura é difícil de ser analisada, usa-se o método de rima, em que separa a área R em retângulos menores, usando retas paralelas aos eixos x e y. Nessa figura, podemos ver como são feitas as partições da área R em retângulos, descrita anteriormente. Considerando o qésimo retângulo, então a sua área é a multiplicação da diferença de y com a diferença de x, como mostra a figura. Como é a fórmula da soma de Riemann? É muito fácil. Primeiro devemos escolher um ponto xk, yk, que pertence ao equizésimo retângulo. Em seguida, devemos multiplicar pela função usando os pontos escolhidos pela área do equizésimo e somamos aos produtos. O intervalo será de k igual a 1, que representa o primeiro retângulo, até n retângulos. Então a fórmula fica assim: o símbolo de somatório de k é igual a 1 até n da função xk, yk vezes a sua área. Isso. O que acontece quando os pequenos retângulos na partição de R se aproximam de zero? Por ser uma soma, temos que considerar o módulo. Então, pode ser qualquer valor positivo, como o módulo de P. Isso, como por exemplo o 0 e 1. Então quer dizer que a altura e a largura têm valores iguais ou no máximo de 0,1. Isso. O que acontece quando o módulo de P tende a zero? Isso faz com que a largura e a altura tendem a diminuir. Com isso, o valor de n aumenta. Então fica assim a soma de Riemann. Limite de n tendendo ao infinito, porque o n cresce muito. Do símbolo do somatório de k igual a 1, da função xk, yk vezes a sua área. Agora que já entendemos, nós podemos falar sobre as integrais duplas, já que quando o limite de soma existe e dá sempre o mesmo valor limite, independentemente das escolhas feitas, a função f é considerada integrável, e o limite é denominado integral dupla de f em R. Vale lembrar que a integral dupla possui dois intervalos de integração, como integral dupla, que são essas duas cobrinhas, parece cobrinha, de f de x, y, dA. Esse dA é substituído pelo quê? Como nesse exemplo, a função depende de x e de y. Iremos usar dx e dy, mas só colocamos quando definimos a ordem de integração, pois se começa com x e depois com y, fica dx dy, como no exemplo, integral dupla de R, f de x, y, dx dy. Quando temos uma função e uma região retangular, podemos usar a integral dupla para calcular o volume. Vale lembrar que o volume é tridimensional em xy, limitada por R e superior a z. Em que z é a função xy. Com isso, usando a função em relação a f, xk e yk, multiplicado pela área e somando os produtos, temos a soma de Riemann, que assim se aproxima no volume total do sólido. Vale lembrar que quando n é tão grande, usamos o limite de n valendo infinito. Com isso, teremos que o volume é igual, limite de n tendendo ao infinito, do somatório da integral dupla, função de f de xy, dA. Nesses exemplos, nós podemos constatar que conforme o n aumenta, que é o número de retângulos, as aproximações da soma de Riemann chegam mais próximas do volume do sólido. Vamos começar pelo primeiro teorema de Fubini, em áreas retangulares. O que diz respeito a esse teorema? O teorema ajuda a calcular uma integral dupla por meio de integrais inteiradas, facilitando os cálculos. O que são integrais iteradas e como calculá-las? É quando se calcula uma integral de cada vez. Como? Você primeiro pode escolher, se começa com x, que começa no meio, você integra em x, que vai de A até B. Depois, quando você arranja esse resultado, você integra em y, de C até D. Como são os valores do limite de integração? Quando a figura forma um quadrado ou um retângulo, os limites de integração são constantes. Então, quando se tem essa integral dupla de fxy, de dx, dy, podemos integrar em qualquer ordem se tiver limites constantes? Sim, ficando assim. Ou você integra em x primeiro, de A até B, e depois em y, de C até D, ou você começa com y, de C até D, e depois integra em x, de A até B.
Quando a figura não forma um retângulo, podemos usar o teorema de Fubini 2, parecido com o anterior. Podemos? Sim, porque as integrais duplas de funções contínuas sobre regiões não retangulares possuem as mesmas propriedades algébricas que as integrais sobre regiões retangulares. Então, podemos entender essa figura, que é uma região dividida em retângulos com uma área não definida. Correto. Como será o limite de integração? Ao contrário da região retangular, o limite de integração será um variando em extremos fixos e o outro podendo depender daquela que está variando em extremos fixos. Por exemplo, x varia de a até b e y varia de uma função g1x até g2x, ficando uma integral dupla assim. Integral dupla de f de xy dA é igual à integral dupla de f de xy de dy variando de g1x até g2x e dx variando de b até a. Aqui se encontra o resumo das diferenças entre o teorema 1 e o 2 de Fubini. Vamos aprender a achar o limite de integração de figuras. Primeiramente, você precisa fazer o esboço da figura. Segundo, você deve escolher quem será tipo A constante e quem dependerá do outro. Eu escolho x para ser tipo A constante, então y dependerá de x, em que usando a equação e isolando y, teremos y variando de 1 menos x até a raiz de 1 menos x quadrado. Agora podemos ver que o limite de integração de x vai de 0 até 1. Mas podemos fazer y constante e x dependendo de y, ficando y variando de 0 até 1 e x variando de 1 menos y até 1, a raiz de 1 menos y ao quadrado. Vamos fazer os exercícios de fixação? Bem, agora eu vou ler o enunciado. Esboça a região de integração e calcule a integral das questões 3, 4, 5 e 7. No exercício 3, podemos ver que temos constantes no limite de integração. Então, podemos usar o teorema de Fubini 1. Temos que reparar que começa sempre da integral do meio, dx, para o extremo, dy. Então, começa por dx, logo integramos a função em x, integral de x é x² sobre 2, integral de y é yx, integral de 1 é x. Depois, substitui pelos limites de integração, menos 1 e 1, resultando em 2y mais 2. Em seguida, integramos o resultado em função de y, em que a integral de 2y em y é y ao quadrado, e a integral de 2 em y é 2y. Depois, substitui pelos valores de integração, menos 1 e 0. Temos o valor 1. Para fazer o gráfico é muito fácil, basta colocarmos os valores de y no eixo das ordenadas e o x no eixo das abscissas. Ligando os pontos, formam-se um retângulo, confirmando o teorema de Fubini 1. Já nesse exercício, os limites de x são constantes e do y depende de x, logo é o teorema de Fubini 2. Primeiro, sempre começamos com a integral que tem o limite de integração dependendo do outro, sendo nesse exercício o y. Integrando a função em y, teremos que x seno de y é menos x cosseno de y. Depois, substituiremos o valor de y pelos seus valores de integração, 0 e x, obtendo o seguinte resultado, x menos x cosseno de x. Agora, devemos integrar em x, obtendo x² sobre 2 menos cosseno de x menos seno de x. Quando se substitui x por 0 e π, temos o valor de π² sobre 2 mais 2. Para fazer o gráfico, os valores constantes são os primeiros a serem colocados, no caso é do x. Seu valor vai de 0 até π. Já os valores de y, substituindo o valor de x por 0 e π, temos o valor de 0 até π. Ligando seus pontos corretamente, traçando a reta, temos um triângulo. O exercício 7 é parecido com o anterior, pois seus limites de integração têm constantes, um é constantes e o outro é dependente dos que são constantes. Começaremos por x, pois depende de y. Então, teremos e elevado a x mais y. Substituindo x por seus valores, temos y vezes e elevado a y menos e elevado a y. Em seguida, integra-se por x, obtendo y vezes e elevado a y menos e elevado a y menos e elevado a y. Substituindo os valores de x por 1 e ln de 8, dando o seguinte resultado, que é a resposta do exercício. 8 ln de 8, 8 vezes ln de 8, menos 16 mais e. O gráfico é o mais complicado, por causa do valor dependente.
uma vez que os valores de y variam de 1 até ln de 8, já que x depende de y. Substituindo os valores da equação de y depende de x por 1 e ln de 8, temos x variando de 0 até ln de ln de 8. Trazendo as curvas necessárias, o gráfico fica assim. A região do domínio não é um retângulo, uma vez que suas extremidades não são todas constantes. Nós vamos fazer a questão 55. Aproxime a integral dupla de f, x, y, a região R dividida pelas retas verticais x igual a e horizontal y igual a c dadas. Em cada subretângulo, use xk e yk como indicado para sua aproximação. Primeiro, analise a fórmula, que é essa aqui do lado. Em seguida, devemos reparar que a região é limitada pelo semicírculo. Usando as partições, que é x igual a menos 1 sobre 2, 0, 1 quarto, 1 sobre 2 e 1. E y, 0, 1 sobre 2 e 1. Calma, você vai entender. Olha a figura do semicírculo, podemos achar as repartições dadas anteriormente. Podemos notar os seguintes pares ordenados que estão marcados de vermelho, que estão ligados pelas linhas tracejadas. Os pontos da função que pertencem aos diferentes retângulos são dados no enunciado do exercício, sempre pegando do canto inferior do q-exésimos do subretângulo. O ΔH, agora a gente vai dar uma explicação sobre essa fórmula que está aqui no canto, que também está marcada em vermelho, que é da soma de rima. O ΔK depende de cada delta, que é o YK, e o ΔXK, de cada retângulo. Pois, por não ser uma região retangular, já que é um semicírculo, eles apresentam os retângulos YK e XK diferentes. É possível analisar que existem números diferentes que estão multiplicando a função XK e YK nas marcações vermelhas. Essas marcações que estão ligadas às linhas tracejadas. Pode analisar que pode ser 1 sobre 4, 1 sobre 8. Enfim, você descobrindo esses números aqui, né, esses pares ordenados multiplicados, você em seguida faz a soma de rima de todos os pares obtidos. Então você vai somar eles. Você vai colocar em relevância os que tem 1 sobre 8 igual, né, que está multiplicando, que é o ΔK, e você vai colocar em relevância o que tem 1 sobre 4 na frente. Somando todos eles, você vai descobrir o valor da questão, que é 3 sobre 16.